A paz, irmãos, muito boa noite. Estamos iniciando mais um Louvor e Palavra. A paz missionária, tudo bem? Tudo bem, pastor? A paz para todos, boa noite, sejam bem-vindos. Amém. Estamos iniciando agora esse culto de louvor, esse culto de adoração ao nosso Deus. Então, antes de iniciarmos propriamente dito, eu já peço para você, deixa a curtida, não esquece disso, é muito importante. Deixa sugestões de louvor para também colocarmos no nosso Louvor e Palavra, para você participar junto. Deixa aí os comentários na hora da meditação. E o mais importante, prepare o seu coração. Entregue um culto perfeito a Deus. Ore a Deus, entenda a sua palavra, entregue ele de todo o coração. Para iniciarmos o nosso Louvor e Palavra, eu vou pedir para a missionária orar para o nosso Deus. Vamos então falar com o nosso Pai. Pai de amor, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais uma noite em que podemos ter o privilégio de nos achegarmos a Ti, adorar o Seu nome, louvar a Sua grandeza e também receber de Ti a Tua santa palavra. Prepara os nossos corações, Senhor, perdoe todos os nossos pecados, limpa todo o nosso interior, para que possamos receber a Tua palavra com gratidão e possamos, Senhor, dentro da Tua palavra, enxergar aquilo que precisamos corrigir, entender aquilo que precisamos entender para que agrademos o Teu coração. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos que se juntam a nós nesta noite para participar deste louvor e palavra. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia estejam sobre todos nós neste momento. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nessa noite nós vamos meditar sobre o que acontece quando nós não valorizamos a palavra de Deus. Isso mesmo, muitas vezes ouvimos a palavra do nosso Deus, mas nós não damos valor, nós só escutamos. Na verdade, entra por um ouvido e sai por outro, nós ignoramos o que acontece quando nós fazemos isso. E na segunda parte, nós vamos entender como devemos pregar a palavra do nosso Deus. Mas antes de iniciarmos esses pensamentos, essa meditação, vamos louvar a Deus com louvor infinitamente mais. Foi um pedido da nossa irmã Gisele. De tudo que um dia alguém sonhou ou já pensou, Deus nos dá infinitamente mais. Amém.
principalmente quando fala de tudo que um dia alguém sonhou, isso é um texto bíblico. A palavra fala que nós não podemos sequer imaginar o que Deus tem preparado para nós. Amém. Imagina, irmãos, isso é muita bênção. Você coloca assim, algo que você imagine, que você acha que vai ser fabuloso, e multiplica isso pelo infinito, porque nós não temos a capacidade de entender o tamanho da graça, da misericórdia, o que Deus tem preparado para a nossa vida. Olha Amém. que coisa linda. Amém. Vamos meditar na palavra de hoje, irmãos. Lá em Marcos, vamos começar com o capítulo 6, versículos de 1 a 5, diz o seguinte: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Olha o que esse texto diz, irmãos, e vamos meditar agora o que acontece quando nós não valorizamos a palavra que Deus nos dá. Jesus está indo para a sua cidade natal. Ele está ali chegando com os seus conhecidos. E o que aconteceu? Ele começava a pregar, falar, e as pessoas, sim, ficavam admiradas, mas elas achavam estranhos. E a palavra diz que elas chegaram a ficar escandalizadas com as palavras de Jesus. Escandalizar, irmãos, não é uma situação de respeito, é uma situação, sim, de oposição. Ao invés de elas falarem: nossa, Jesus saiu daqui, do nosso meio, sabe? Ao invés de ter orgulho, que orgulho, Jesus faz parte aqui do nosso meio e tem tanta sabedoria. Olha, Jesus, eu conheço toda a família dele, sabe que ele, até, né, com aquela alegria, eu conheço os pais, os irmãos de Jesus. Não, eles ficavam assim: como esse homem saiu daqui, pode ter tamanha sabedoria, deve ter alguma coisa de errado. Batia aquela sensação neles de que não estava funcionando. A palavra que Jesus pregava, embora fizesse sentido, eles não aceitaram. E qual a consequência por eles não aceitarem essa palavra? Primeiro, perderam bênção, porque não ouviu e porque não valorizou a palavra ali que o próprio Deus, em forma de filho, entregou, né? Não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-lo. Olha que terrível. Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus passou a percorrer outros povos. Ou seja, por eles não aceitarem a palavra, por eles não valorizarem a palavra, por eles se opor à palavra de Jesus, eles perderam a bênção. Eu meditando nesse texto, nesse versículo, nós vemos como muitas vezes a palavra é entregue, inclusive no nosso meio, Igreja Missão Presbiteriana, ela é entregue fartamente. Não falta a palavra, não falta a palavra de Deus. E muitas vezes, ao invés de nós termos orgulho e pegarmos essa palavra e aplicarmos na nossa vida, nós temos um comportamento parecido com o comportamento desse povo. Nós, nos opomos, nós ignoramos, nós não realmente assumimos como sendo a palavra de Deus. Irmãos, quando nós fazemos isso, nós perdemos a bênção que o Senhor está colocando no nosso caminho. O texto é muito claro: não pôde fazer ali nenhum milagre, exceção. O milagre que aconteceu ali foi exceção, curou alguns doentes. Mas se aquele povo tivesse acolhido a palavra, se aquele povo tivesse aceitado a palavra, tivesse ouvido essa palavra com orgulho e colocado em prática, irmãos, olha a quantidade de bênçãos que não cairia sobre aquela cidade. Até porque a própria palavra diz que nós devemos abençoar primeiro os próximos e depois os distantes. Eu não tenho dúvida de que
a bênção cairia de sobremaneira sobre aquele povo ali que estava muito próximo de Jesus. Senhora, faz sentido o que estamos falando? Com certeza, pastor, e não foram poucas as vezes que eu acompanhei vidas de irmãos cuja palavra de Deus foi entregue acertadamente naquele momento em que a pessoa precisava ouvir e a pessoa não deu ouvidos, não valorizou e ela perdeu a bênção. Para nós era muito claro que a bênção estava chegando, que ela estava ali sendo, preparada para ser abençoada por Deus, para ter uma vida nova com Deus e não conseguiu romper essa barreira, né, do seu próprio orgulho de não aceitar, de não valorizar, de não dar ouvidos, de simplesmente achar que é mais uma pregação, mais uma palavra. E nós também vimos nitidamente que essa pessoa perdeu grandes bênçãos por conta. E não é só essa pessoa, vários irmãos, o tempo todo caem nesse mesmo problema, irmãos. Vários irmãos, a gente vê o tempo todo. Nós nos acostumamos a receber a palavra. Nós entramos num modo automático, na rotina. Eu sei que quinta-feira tem louvor e palavra, eu sento ali, é o que a palavra fala, né? Eu tô ouvindo aqui, mas isso entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu sei que tem escola bíblica dominical, eu sei que tem o culto da noite, eu sei que tem boa noite com Deus. No máximo eu dou eu ouço por cima, mas eu não medito efetivamente. Muitas vezes chegamos no cômodo de buscar comida estragada lá fora, que vai fazer mal para a nossa alma, e nós não assumimos e não pegamos a palavra que o Senhor derrama ricamente sobre a nossa vida, irmãos, sobre o rebanho que nós temos na Igreja Missão Presbiteriana. Então, se você não quer perder a sua bênção, realmente ouça cada palavra como sendo a palavra de Deus, porque nós fazemos o quê? Que chamamos de pregação expositiva. Nós abrimos a Bíblia e falamos o que Deus quer dizer para nós por meio desse texto. Então aquilo é bênção para a sua vida. Amém. Sabe, não se apegue a coisas estranhas. Alguns irmãos, eu não gosto da IMP porque o pastor não incentiva oração. Né? Como assim não incentiva oração? O que nós mais fazemos é, irmãos, vamos orar. Na verdade não queremos oração, queremos eventos. A IMP tem bastante evento, mas o evento nunca vai substituir a exposição da palavra, irmãos. Amém. Ponto. Não vai. A exposição da palavra é isso que nós estamos fazendo agora, abrindo um versículo e nos debruçando em cima desse versículo, em cima desse texto que o Senhor tem para nós. Irmãos, não percam a sua bênção por não ouvir o alimento que o Senhor derrama. Olha, isso é tão grave que o próprio Jesus ele ficou admirado. Marcos 6,6, e ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Então o que Jesus fez? Então, ok, esse povo aqui ele não ouve. Esse povo ele não quer receber a palavra. Esse povo tem um coração duro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou falar para outros que queiram ouvir. Olha que interessante, o testemunho que aconteceu essa semana, a missionária comentou comigo. Conectadinhos, né, foi um dos nossos irmãos compartilhou Conectadinhos com um conhecido de outra igreja. Essa pessoa olhou, ela sentiu o desejo de contribuir com o Conectadinhos, olha que coisa linda. Né? E fez uma oferta para o Conectadinhos, uma pessoa que não nos conhece, uma pessoa fora do nosso rebanho. E, inclusive, vai acontecer o evento do Conectadinhos no final do ano, em parte porque essa pessoa está contribuindo. Porque foi justamente no dia que conversamos com as professoras do Conectadinhos, na verdade com a professora, com a nossa irmã Cláudia, e ela tinha sugerido de fazer um evento presencial para o Natal. E no meu coração, pastor, já veio um pouco de preocupação, né? Preocupação humana, nós vamos precisar de recursos para fazer. Como sempre, a gente fica mais preocupado com essa parte financeira. Passou assim, acho que passaram alguns minutos, de repente uma outra irmã da nossa igreja, aconteceu isso. Uma irmã que eu conheço, assistiu Conectadinhos e sentiu um desejo no coração de ofertar para o Conectadinhos. Eu louvei a Deus, dei glória a Deus como Deus trabalha de uma forma maravilhosa para nós. Olha isso, irmãos. Nós devemos ter orgulho positivo, não no sentido de sermos orgulhosos. Orgulho no sentido de gratidão. Pai, como o Senhor é bondoso para conosco. Tantas igrejas que não têm acesso nenhum aos líderes,
Tantas igrejas que simplesmente a palavra lá é na quarta ou quinta-feira à noite, domingo e acabou e não tem mais nada. Quantas igrejas que estão fechando as portas. E o Senhor nos abençoa de uma forma tão grande que diariamente o maná é derramado. É como no deserto. O maná caía, o que o povo reclamou, o que o povo fez? O povo reclamou. Ah, eu estou cansado de comer bolo, agora eu quero é carne. Aí Deus manda colocar, né, a carne para eles poderem comer. Nós fazemos a mesma coisa, nós temos abundância. O maestro até brinca comigo, que eu sempre falo da INPE com muito orgulho, principalmente da orquestra que eu ajudei a fundar com os outros integrantes. Eu sempre conto a história, ele brinca comigo. Lá vai o pastor falar das 4 cadeirinhas e o que hoje é. Sim, para honra e glória de Deus. Nós precisamos ter orgulho, irmão, sabe? Olharmos para a nossa comunidade e termos uma gratidão que não caiba em nós. Nossa, como o Senhor nos ama. Senhor, realmente continue falando conosco, continue nos usando. Esse orgulho, Deus se alegra e seremos cada vez mais abençoados. Agora, se nós começarmos a entrar numa rotina, acharmos que é mais uma palavra, que é mais uma programação, que é mais um, sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a abençoar outros de fora. Quando aconteceu esse fato do Conectadinhos, eu fiquei muito feliz, porque foi uma confirmação de Deus de que o trabalho está sendo feito. E Deus, dessa forma, ele também fala, olha, eu me alegro no pouco que vocês podem fazer, eu me alegro. Entendi isso como uma resposta de Deus ao trabalho que está sendo feito, aos esforços das professoras, que os irmãos não têm ideia de como. Os irmãos acham que abre a câmera, grava e está tudo resolvido. Os irmãos não têm ideia de como é produzir tudo isso, como é fazer. A gente não fala isso para orgulho, de novo. Nós falamos por gratidão, porque nós somos pequenos, mas o Senhor, Ele vai nos capacitando, Ele vai abrindo as portas, vai dando entendimento, e nós vamos fazendo a sua obra. E Ele nos abençoa. Você sabe, pastor, que eu reparo, tem alguns irmãos que tudo que é da ímpeto compartilha, né? Compartilha com todos nas redes sociais, manda para os amigos. E tem irmãos que é muito curioso, né? Eu acompanho alguns irmãos e compartilha tudo que é das outras igrejas e não compartilha nada que é da nossa igreja. Claro que aqui não estamos falando que só a nossa igreja tem a palavra de Deus, não é só isso, mas eu acho isso curioso, né? Porque você tá sempre compartilhando coisas de outro pastor, de outras denominações, cuja família, comunidade você nem sequer conhece, o pastor nem te conhece, a gente não sabe nem qual é a doutrina dessas igrejas. E da nossa própria casa a pessoa não bota um dedinho para dar uma compartilhada, né? Aqui a gente vê o quanto a pessoa tá junto da família, da comunidade, tem orgulho de pertencer à mesma cidade de Jesus aqui nessa história, ou não, que é da nossa casa, né? Eu não valorizo, mas sempre a grama do vizinho é mais verde, a comida do vizinho é mais gostosa, né? Fica aqui uma crítica para você refletir um pouquinho. E aconteceu já no passado. Senhor, queremos um rei. Por quê? Porque todos têm um rei, né? Queremos um rei porque eles têm. Irmãos, vamos nos alegrar com o que o Senhor nos dá. Vamos ter orgulho no sentido de gratidão com o que o Senhor nos dá. Sabe, de verdade. Nós devemos nos olhar no espelho e aquela figura, sabe, o gatinho se enxergar um leão. Não é porque nós somos o leão, mas é porque quem está conosco é o leão da tribo de Judá, o próprio Jesus. Então podemos sim nos olhar no espelho assim, somos um gatinho, bem mirradinho. Mas atrás, né, conosco está o Deus Todo-Poderoso, aquele que diz eu sou. Então é sim motivo de muita gratidão, porque Deus derrama sobre nós essa bênção. Então muito cuidado. O que acontece quando nós não valorizamos a palavra que Deus nos dá? Primeiro, perdemos as bênçãos. Então toma muito cuidado. A vida não vai dar certo, a vida, sabe, vai patinando, as coisas não funcionam. Você fica olhando aí, né, para a grama errada. Cuidado. Segundo, se você não aproveita essa bênção, outros vão aproveitar. Deus vai pegar essa palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia, irmãos. A palavra de Deus não volta vazia. Então, se você não aproveita, outros vão pegar e vão entender essa palavra e vão ser transformados por essa palavra.
Então tenha um coração grato a Deus. Fala, Pai, obrigado, Pai, porque sempre o Senhor derrama muito da sua graça e muito da sua misericórdia na minha vida e na vida da nossa Igreja Missão Presbiteriana. Literalmente, vamos vestir a camisa, não porque é institucional, mas porque somos a Igreja de Cristo e o Senhor nos abençoa ali tremendamente em todos os momentos. Amém. Amém? Neste momento, vamos louvar de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Gemidos comprados do mundo inteiro, muitos irão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. De tantas culturas, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Amém. Deus tem nos abençoado grandemente e esse ano, agora 2023, as bênçãos continuarão. Grandes projetos o Senhor tem colocado no nosso coração. Vamos desenvolver, como sempre fazemos. Começamos pequenininhos, mas Deus ele vai trabalhando. Esses projetos irão florescer para a honra e glória dele. Amém. Então tenhamos gratidão a Deus, orgulho, e vamos trabalhar bastante nessa obra como gratidão ao nosso Deus. Amém? Amém? Não vamos perder nenhuma bênção. Segundo pensamento da noite, como devemos pregar a palavra? É continuação do texto que nós estamos lendo, lá em Marcos 6, versículos 7 a 10. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, não levem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até que partirem. Olha o que Jesus fala. Então Jesus fez essa crítica ao povo, crítica dura para os seus. Falou, o pessoal aqui não foi abençoado. Falou, discípulos, venham aqui, os 12, né? Cheguem aqui. Agora vocês vão anunciar as boas novas aí para outras regiões, para aqueles que querem ouvir. E Jesus ele dá as instruções ali de uma forma muito clara. Primeiro, nós devemos fazer a obra na dependência de Deus. Olha que interessante. Pastor, sério? Olha o que Jesus fala. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão. Pão é comida, irmãos. Não, nem saco de viagem. Como que eles vão dormir? Nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. Ou seja, para fazermos a obra de Deus, nós precisamos depender de Deus. Isso é
é uma questão que eu gosto muito de enfatizar na Igreja Missão Presbiteriana. Acabei de falar, somos gatinhos pequenininhos, mas conosco está o Deus Todo-Poderoso, conosco está o Santo Espírito que nos guia. Então, nós nunca deixamos ou deixaremos de fazer qualquer coisa por falta de recursos. Os irmãos sabem disso. Os projetos mais mirabolantes que saem, o último que o pastor inventou foi o grupo de jazz. Como a IMP vai ter um grupo de jazz? Calma, a gente não tinha nem o saxofonista. Hoje tem o Gui. O Gui estreou no saxofone. Hoje tá clarinete, Samuel estreando no clarinete, já tocando na orquestra também. Pegamos os irmãos que já tocam os outros instrumentos. Nós não precisamos dos recursos para fazer a obra de Deus, porque nosso Deus é o Deus que provê, irmãos. Amém. Assim como está acontecendo agora. Nossa estrutura aqui, ela é uma estrutura totalmente precária para fazer o louvor e palavra. As meninas do Conectadinhos, quando elas viram você a primeira vez, nossa, é aqui que vocês gravam? É assim que vocês fazem? É assim, né? Com o que temos, né? Ponto, Pequenos recursos. Nós não faz temos a acontecer. estrutura profissional e não precisamos disso. Por quê? Porque é o Senhor que guia. Essa mensagem vai chegar ao coração daquele que precisa, irmãos. Por isso nós temos orgulho disso. Orgulho como gratidão. Como, Pai, nós somos tão pequenos, mas o Senhor nos possibilita trabalhar na sua obra. E olha que interessante, irmãos. Deus não nos dá primeiro o recurso para depois trabalharmos. Ele dá primeiro o trabalho. Não é missionário, não? Quer que a gente creia. É basicamente, né, pisar nas águas para que realmente as águas se abram. Né? Pisar nas águas do Jordão para que as águas possam se dividir ao meio. Primeiro vai, depois deixa comigo que eu resolvo. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Esse texto é muito claro, ele fala justamente isso. Vão lá e preguem, mas vou como? Vai só com a sua sandália. Nem pão, nem dinheiro, ou seja, aqui é como se Deus falasse assim, o seu planejamento humano para mim não vai significar nada, porque eu que vou à frente. Isso aqui foi praticamente como o pastor Abraão chegou no Brasil. Praticamente. Uma malinha, alguns dinheirinhos no bolso e nada mais. E aí Deus vai abençoando e a obra vai frutificando. Por isso, irmãos, nós vamos fazer para a honra e glória do nosso Deus. Pode não ser inicialmente o ideal. Ninguém tem as condições ideais. Mas nós vamos cumprir o chamado do ID da melhor forma possível que o nosso Deus colocar e nos orientar. Amém. Não vamos deixar de fazer nada para Deus alegando falta de recurso. E nem de capacidade, porque o Senhor nos capacita. O que o Senhor espera é o nosso coração inclinado a obedecê-lo. Senhor, isso daí não faz muito sentido, mas o Senhor está mandando, nós faremos, porque é Deus quem frutifica, é Deus quem abençoa. Segundo ponto, e se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacuda a poeira dos seus pés, quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Marcos 6, 11. Segundo ponto, a nossa função, irmãos, é falar. Quem transforma o coração é o Santo Espírito. Quem toca o coração é o Santo Espírito. As pessoas chegam e não ficam por causa disso, daquilo. Não, as pessoas não ficam porque o Santo Espírito não tocou o coração. Ponto. Tão simples quanto. Não existe na Bíblia um exemplo, irmãos, Você não vê Jesus implorando para ninguém seguir ele. Você não vê Jesus implorando para ninguém, por favor, fique aqui. Você não vê os discípulos implorando, ouça, por favor, aceite, por favor. Não, Jesus fala assim, quer me seguir? Me siga. Não quer? Ponto. Pastor, parece duro, né? Mas é mesmo. Mas é a realidade, irmãos. Isso não é falta de amor. Porque quem transforma o coração é o Santo Espírito. Nós precisamos pregar, falar. E esse texto, Marcos 6,11, é muito claro. Se o povoado não os receber, não os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá. Então você recebe a palavra que é dada gratuitamente, em abundância. Você não ouve, você não aceita a orientação, a correção. Ok, segue a sua vida. Sacudimos o pó e seguimos. Irmãos, isso é a verdade, isso é que a palavra nos expõe. O que não tem a ver com amor. As pessoas confundem isso daqui com o caso das ovelhas, que Jesus, o bom pastor, foi atrás da ovelha. Sim, isso é
Isso é uma metáfora para quê? Que Jesus deixa a sua glória e vai atrás do escolhido que está perdido. Isso mesmo. Essa é a metáfora da ovelha. E então a nossa função, irmãos, é orarmos a Deus para que Deus nos capacite, nos colocarmos à disposição para fazermos a obra e pregarmos a palavra. E quem não receber? Paciência, isso é uma questão da pessoa com Deus. Onde está escrito? Marcos 6, 11. Então, irmãos, nós devemos pregar a palavra de Deus, fazendo sempre na dependência de Deus. E não podemos esquecer que a nossa função é pregar. A nossa função é falar. O Espírito Santo que transforma o coração. Amém? Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Agora vamos louvar quebrantado. Nossa irmã Giovana, né, pediu quebrantado. Aproveita, coloca agora no chat sugestão de louvor para os próximos programas. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Marcos 6, 12. Como devemos pregar a palavra? Não podemos deixar de pregar o arrependimento. Não podemos deixar de pregar Jesus. Não podemos deixar de pregar a transformação de vida. Irmãos,
Se os irmãos olharem, Jesus pregou arrependimento, João Batista pregou arrependimento, todos os apóstolos pregaram o arrependimento, porque o arrependimento é o pontapé inicial para um relacionamento de santidade para com o nosso Deus. Não há evangelho sem arrependimento, sem transformação de vida, sem Jesus Cristo, irmãos. Os milagres, o que foi feito, não era a essência do evangelho. Os milagres, o que as pessoas recebiam de benefícios, eram apenas ferramentas para apontar para Deus, irmãos. Os falsos profetas, as heresias, pregam os milagres como sendo o objetivo principal, como sendo ali o cerne do Evangelho, o centro do Evangelho, mas nada disso é. Jesus é o centro. Amém. Não há uma pessoa que tenha destaque, que mereça destaque. Todos nós devemos ser servos e adorar a Jesus, o nosso Redentor. Todos nós devemos nos reconhecer como pecadores e que precisamos diariamente sermos lavados e tratados pelo Santo Espírito de Deus, porque só assim poderemos viver em santidade e só por meio da santidade nós poderemos ver a Deus. Irmãos, esse é o Evangelho verdadeiro que as Escrituras nos mostram, que a Bíblia nos mostra. Então, os milagres acontecem sim, mas acontecem apenas como uma ferramenta que apontam para Deus. Apenas como uma ferramenta que podem mostrar a Deus, mas nós não podemos substituir isso pela pregação do arrependimento. Jesus, ele pregava arrependimento, todos pregavam arrependimento. Por que hoje nós precisamos ter cuidado para pregar arrependimento? Não faz sentido, não é verdade? Com certeza. Irmãos, por mais que alguém fale palavras muito bonitas, poesias, palavras lindas, que tocam o coração, que mexem na emoção, se essa pessoa que se diz da parte de Deus não pregar o verdadeiro arrependimento, mudança de vida, não é o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo, o ponto central, a essência do Evangelho é o verdadeiro arrependimento. Não existe conversão sem arrependimento. Não existe realmente uma vida transformada sem arrependimento. Não existe essa conversa fiada que falam por aí. Não, o importante é estar indo na igreja. Não, igreja não salva, não é isso importante. O importante é fazer a vontade de Deus. Importante é ser santo, porque se não for santo, não verá Deus. Pregamos sobre isso alguns domingos atrás. Jesus é o caminho para chegarmos a Deus. E o que faz com que cheguemos a Deus é a santidade. Sem santidade, ninguém verá Deus. Então, a igreja sim recebe a todos, porque todos nós somos pecadores. Mas nós não podemos permanecer como nós estamos ou como nós chegamos. Nós precisamos olhar para a nossa vida e vermos uma evolução na nossa santidade e na nossa espiritualidade. Amém. Não dá para ser raso o tempo inteiro. Isso não é transformação. A igreja que, eu aceito todo mundo e ninguém precisa mudar a sua vida, é o sal que não salga. A palavra fala sobre isso. Aquela igreja que aceita tudo. Tem um livro muito interessante e o autor diz assim: venha como está, mas não permaneça como está. É perfeito. É impossível, né, pastor? Sim. Se realmente teve um encontro com Jesus, vocês podem perceber, todos que realmente tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, a primeira coisa que acontece é uma mudança de vida, uma transformação. É impossível permanecer como estava se você realmente encontrou-se com Jesus, porque Jesus é luz, né? Ele é glória, ele é vida. É impossível ter contato com esse Cristo e permanecer na mesma situação. É possível, quando somos tocados por Jesus ou pelo Santo Espírito de Deus, há transformação. Ninguém que foi tocado permaneceu da mesma forma. Eu gosto muito já falando sobre o livro de Neemias, mas de tudo daquele livro, o que mais chama a atenção é quando começam a ler a lei de Deus e o povo olha e fala: nossa, estamos fazendo tudo errado. Eles começam a chorar, ficam em prantos, entram em lamentação para poderem mudar de vida. E é dessa forma que nós devemos receber a palavra de Deus. Precisamos receber a palavra de Deus, olharmos e ela vai nos indicar o erro. Nossa, estou fazendo errado, preciso mudar a minha vida. Agora,
Como acontece nos dias de hoje? Nossa, não, isso que ele está falando não é o pastor. Não é a palavra, é coisa do pastor. Irmãos, a partir do momento que a palavra está sendo exposta, pegue essa palavra para a sua vida, né? Pegue essa palavra para a sua vida e transforme realmente, mude o seu comportamento. E quando você for falar, pregue sim o arrependimento, pregue sim a mudança de vida, porque ninguém que é tocado pelo Santo Espírito permanece da mesma forma. Amém. Então, lembrando, o que acontece quando nós não valorizamos a palavra que Deus nos dá, irmãos? Primeiro, perdemos as bênçãos. Acho que ninguém quer perder a bênção. Então, valorize a palavra que o Senhor coloca aí na sua frente todos os dias. Segundo, você não pega essa palavra, outros de fora serão abençoados. Ponto final. A palavra de Deus não volta vazia. E como nós devemos pregar a palavra? Vamos fazer a obra de Deus. Ponto. Vamos nos colocar à disposição de Deus. Os recursos e a capacitação, o Senhor vai prover, porque a obra é dele, não é nossa. Nós somos apenas servos, apenas ferramentas. Outra coisa, a nossa função é apenas falar. Coloquemos a palavra, falemos a verdade. Quem vai fazer a obra de transformação é o Santo Espírito de Deus. E nunca, irmãos, deixemos de pregar o arrependimento. O dia que o arrependimento for parar de ser pregado na ímpio, os irmãos podem falar que tem alguma coisa errada. Deus nos proteja para que isso nunca aconteça. Amém? Amém. Para encerrarmos o louvor e palavra de hoje, vamos cantar uma sugestão da nossa irmã Maria. Coração igual ao teu é realmente o que nós precisamos. Ter um coração igual ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Coração sim amoroso, é verdade, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, mas um coração que foi disposto a obedecer à vontade do Pai até as últimas consequências. Vamos cantar. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás
Pai Santo, obrigado, ó Pai, por essa noite. Obrigado porque estamos na sua presença. Obrigado porque mesmo distantes fisicamente, podemos estar em um mesmo espírito, meditando na sua palavra, te louvando, adorando o seu santo nome, ó Pai eterno. Neste momento, nessa noite, ó Pai, abençoe os nossos irmãos, ó Pai, que essas verdades possam entrar profundamente em cada coração, ó Pai, e que cada um possa ver, ó Pai, possa enxergar, possa realmente reconhecer com gratidão como o Senhor é misericordioso, como o Senhor derrama o amor e a graça sobre nós em todos os momentos, ó Pai. E que também possamos cumprir o nosso ID, o nosso compromisso, a nossa obrigação, ó Pai, de falar, ó Pai, sobre Ti e falar sempre a verdade baseado na Sua santa palavra, Pai, na única revelação que é a Bíblia, ó Pai, palavra que o Senhor nos dá em todos os momentos, ó Pai. Senhor, nos enche com o Santo Espírito para que possamos cumprir, ó Pai, a nossa missão de uma forma que Te satisfaça, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor faça isso por amor do Seu nome, ó Pai. O Senhor que é um grande Deus, poderoso, ó Pai. Que mesmo com todo esse poder, cuida de nós, nos toma pela Sua mão e olha individualmente para nós, ó Pai. Em nome do nosso Salvador que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, cuidado do Santo Espírito, esteja com todos os nossos irmãos que estão virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando mais um Louvor e Palavra. Que mensagem maravilhosa. Espero que faça sentido ao seu coração. Santo Espírito toque no coração de cada irmão aqui. Saímos cheios da sua graça. Já deixou a curtida? Não esquece de fazer isso. É muito importante para o algoritmo do YouTube mandar esse Louvor e Palavra para mais pessoas. Então, deixa a curtida. Sugestão de louvor, já colocou? Coloca a sugestão de louvor para a gente colocar aqui no Louvor e Palavra nos próximos programas, né? Não deixe de participar, não deixe de indicar para todos os seus conhecidos. Lembra, a nossa função é falarmos, vamos mandar a palavra. Deus vai semear no coração de cada um. Amém. Rapidamente os avisos, lembrando, chegamos lá em dezembro, então domingo que vem já não há EBD. Então dezembro e janeiro não há nossa escola bíblica dominical, voltamos em fevereiro. Mas o nosso culto, 17h30, é normal. Então chegue 17h25, coração grato, para louvar e adorar ao nosso Deus. Amém? Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Shalom. Shalom.